Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Hoje nós estamos no episódio de número 53, continuando com o tema. Nós começamos há 5 episódios atrás, né? A crise afetivo-moral da monogamia no mundo da pluralidade. Hoje, parte 5. Até agora nós já tratamos do cenário cultural, fizemos uma crítica introdutória, né, primeiramente, depois a gente começou a entrar um pouco mais, uma crítica desse cenário cultural plural. Como é que a monogamia sobrevive nesse cenário? Hoje a gente vai entrar um pouco mais nisso, olhando mais claramente, criticamente, para o modelo monogâmico, para a monogamia. De que maneira isso afeta, né, a monogamia, a vida sexual do casal, o que acontece nas interações marido e mulher, e daí se desdobram, né, muitas questões fundamentais, importantes, para a gente compreender que há uma crise instalada. Né? Então a gente está admitindo, tem uma crise. A gente não quer falar contra a monogamia, mas a gente quer entender por que a monogamia está em crise. Será que o modelo de monogamia que está aí consegue atender uma pergunta que a gente fez, acho que foi no início do segundo episódio, se eu não me engano, não é? Será que é possível atender um ideal de sexualidade, de vida sexual plena do casal dentro desse mundo que a gente está, seguindo o modelo monogâmico que a gente conhece até aqui? Então vamos compreender isso um pouco melhor. Bem, para tratar disso, para quem está chegando hoje, eu gostaria de apresentar as pessoas que fazem parte desse podcast. Começando comigo, que sou um mediador dessa mesa, né? Meu nome é Timóteo Madaleno, eu sou psicólogo de formação, tenho um doutorado em psicologia pela UNB e tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade. Professor Cláudio Ivan de Oliveira, também é psicólogo, um professor da Universidade da PUC, né? Até hoje eu estou lá da época que eu entrei ainda, né? Na Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Ele é professor de História e Epistemologia da Psicologia da PUC. Professor Cláudio, ele também tem uma formação em teologia pastoral e urbanidade e também tem uma formação em teoria social, além da experiência dele em aconselhamento. Né? Professor Anderson Clayton Pires, ele é filósofo, ele é sociólogo e ele é teólogo. Ele tem um doutorado em sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele tem um doutorado em teologia, especificamente em hermenêutica bíblica pela EST de São Leopoldo. Também tem uma experiência em aconselhamento, inclusive aconselhamento de casais, a experiência que eu já vi ele compartilhar muitas vezes em eventos, tocando nesse assunto em aulas, né, em outros momentos. Né? Então, me considero privilegiado de estar aqui para continuar ouvindo e compartilhar isso com pessoas que, de outra forma, talvez não teriam oportunidade de ouvir, né, o que a gente está fazendo de leitura, que não é algo que se encontra muito por aí. Bem, como é que a gente começa? Quem quer dar o pontapé inicial? Professor Cláudio. O professor Anderson pediu para eu fazer alguns comentários, não uma exposição sistemática, sobre o tema da história da sexualidade que aparece na obra do Michel Foucault, especificamente no que diz respeito à ética sexual grega, que está aqui no segundo volume do História da Sexualidade dele. Exatamente o subtítulo é O Uso dos Prazeres. Então, o Foucault aborda ali como é que a filosofia, a moral grega, a ética grega, trabalhou o problema do prazer sexual. Ele lança mão de um conceito que aparece ali no grego clássico, os afrodicia, que são os atos, gestos, contatos que produzem a experiência do prazer. E ao longo do texto, o Foucault está muito preocupado em fazer uma comparação entre a moral sexual grega e a moral sexual cristã. Ele repete muito isso, ele começa o texto dele dizendo que, do ponto de vista da moral cristã, e eu entendo que ele está se apoiando sobretudo na tradição agostiniana aqui, o prazer, o desejo sexual, ele ganhou
o significado de uma coisa ruim, má, que é produto produto da queda moral, não é? Lá nos Bens do Matrimônio, o Santo Agostinho fala que o que de bom provém do casamento são os filhos, não é? Mas de forma alguma ele entende que o prazer sexual é algo que deve ser contemplado, ser considerado um bem a ser cultivado no casamento. Então o Foucault ele pega esse viés da relação entre a cupidez, o prazer sexual, com a degeneração da natureza humana, que na antropologia teológica de Agostinho acontece no pecado de Adão, não é? E ele faz uma comparação entre essa concepção da moral sexual com a moral grega, de maneira que ele chama a atenção para o fato de que entre os gregos, os diversos textos, ele vai analisando, ele procura encontrar uma tendência, um certo grau de convergência, não é? Entre diversos filósofos ali que ele está citando no texto. Mas uma ideia que ele chama a atenção é que no uso dos prazeres, a ética grega não está exigindo do indivíduo a supressão do prazer, não é? O prazer não é um mal em si. O prazer, ele resulta de uma ligação que a natureza faz, segundo a análise que o Foucault está fazendo, não é? Entre esses afrodisia, esses atos de prazer, não é? Mas essa intensidade do ato de prazer, ela guarda um risco, o risco da sublevação, não é? Se lança mão muito da comparação entre como se deve organizar a polis, a cidade grega, e como é que o indivíduo deve conduzir a sua sexualidade, não é? Indivíduo aqui, sobretudo, deixando claro, não é? Ali se fala, no dizer de Foucault, de uma moral feita por homens para homens, não é? Então, o ideal pleno da moralidade só se realiza no macho ali, na concepção grega, não é? Por quê? Porque como na polis tem que haver a ordem e o domínio do que é superior sobre o que é inferior, não é? Também na alma, e o que é inferior e o que é superior na alma. Isso existe uma discussão sobre a areté, a excelência, a virtude do ser humano, não é? E Aristóteles coloca, na tripartição da alma dele, ele coloca a racionalidade como aquilo que é específico, que é o de mais nobre que existe no ser humano, não é? E já, por outro lado, distante dessa faculdade da razão, o prazer sexual, ele, muito embora não seja um mal em si, não é produto de uma degeneração humana, não é na moral grega, mas ele guarda o problema de, por ser um prazer excessivo, intenso, não é? Ele pode usurpar o poder da faculdade da razão de governar e estabelecer a ordem. E daí nasce toda uma reflexão sobre como esses prazeres devem ser utilizados para que o indivíduo não perca essa capacidade virtuosa, essa ordem, essa hierarquia da alma, não é? Sobretudo com o governo da razão. Então, um conceito que Foucault explora, um conceito grego, enkráteia, que diz respeito ao domínio de si, não é? Então, quem é o ser humano, quem é o indivíduo temperante? É aquele indivíduo que, ao invés de ser dominado, exerce o domínio. Ele é caracterizado, o temperante, ele é caracterizado pela moderação, pelo comedimento no uso dos prazeres, não é?
Como é que ele pode fazer isso? O Foucault, ele fala de uma situação de embate, não é? De um confronto. Como na cidade pode haver a sublevação dos inferiores e por isso tem que haver o domínio daquilo que é superior, ou seja, dos homens que não se deixam governar pelos instintos, não é? Mas, sobretudo, existe esse componente de temperança, moderação no uso dos prazeres. O que isso mostra? Que virtude isso mostra? Isso mostra a virtude que é específica do ser humano, não é? Que não se reduz, que não deixa o inferior tomar o lugar e governar, quando na verdade a razão, aquilo que é superior, é que deve ter o governo, não é? Então, em função disso, se fala também de exercícios de um ascetismo, não é? O prazer deve ser, a realização do prazer, desde a infância, existe a concepção da paideia, da formação do homem grego, que está lá na obra do Jaeger, não é? Paideia. Existe essa concepção de exercícios de autodisciplina que devem também no homem atingir a relação dele consigo mesmo, não é? Essa relação consigo mesmo, um conceito que eu queria pegar agora, eu não estou achando aqui, mas tudo bem. Então, a moral sexual grega fala da relação do indivíduo com ele mesmo. Quer dizer, uma forma de desenvolver um autodomínio e fazer disso uma prática de vida que está relacionada, por exemplo, essa moral dos prazeres tem a ver com o status do indivíduo na cidade, não é? Quanto mais o indivíduo goza da boa opinião pública, mais rigoroso ele deve ser quanto à sua moderação no uso dos prazeres sexuais, porque a concepção ali é de que não era bem visto a existência de um indivíduo desregrado, não é? Aquele que governa a si mesmo, diz o Platão lá na República dele, não é aquele que estará apto para governar os outros. Então existe sim uma concepção de moderação, autodomínio, não é? De redução do prazer sexual ao limite de uma necessidade natural. O que seria o contrário de uma necessidade natural? Seria buscar o prazer sem a necessidade, sem o desejo. Provocar o prazer sem que haja o desejo, não é? Isso aí seria desregramento. O que é a intemperança? É o predicado daquele indivíduo que não consegue resistir ao mais fraco dos desejos. Então, qual é o ideal moral no que diz respeito aos afrodisia, ao uso dos prazeres? Esse ideal moral ele só se realiza no macho, no homem. Por quê? Porque é nele que existe essa possibilidade do domínio, não é? Das faculdades superiores sobre as menos nobres, não é? E então o conceito de virilidade ali, ele vai ganhar um sentido diferente do nosso, não é? Quem é o homem viril na nossa sociedade? É o homem que possui várias mulheres, não é? Tem uma trajetória de conquista, de ir para a cama com várias mulheres. O conceito de virilidade ali no mundo grego, segundo Foucault, ele está relacionado a uma postura ativa do homem em relação a si mesmo, na sua condução no uso dos prazeres, não é? Quer dizer, o indivíduo que não exerce esse domínio sobre si mesmo, não exerce essa encrateia, não mostra temperança, ele pode cair no excesso, no abuso do prazer sexual,
E, ao fazer isso, ele pratica a imoralidade. Ele não é considerado viril, né? Curiosamente, ele seria considerado um homem feminino, não no qual, ao invés de ser ativo no domínio dos prazeres, ele se torna passivo e se torna dominado, né? Mas eu acho que cobri alguns pontos aqui. O professor queria que eu abordasse mais alguma coisa? Bem, nós vamos fazer uma viagem. Eu penso que o tema ele demanda uma reflexão mais detalhada acerca de máximo de variáveis que estão no seu entorno, né? Mas penso que o que é de fundamental se pensar hoje é o que está produzindo a crise, tanto na monogamia, que sofreu efeitos de uma secularização subjetiva, quanto de uma monogamia que não sofreu esses efeitos e, portanto, mesmo à margem dos efeitos, eu diria, que alteram a compreensão axiológica que se deve cultivar para se ter uma saúde do ponto de vista da ontologia da relação matrimonial. Eu penso que nós temos que considerar que existe um problema que deva ser considerado o pivô de todos os problemas. A gente falou na semana, nos episódios anteriores, nós tentamos mostrar que a monogamia ainda funciona. Ela ainda gera demanda, portanto é um modelo que ainda é relevante, talvez o mais procurado. As pessoas, mesmo as não religiosas, elas vão às igrejas para sacramentar a união com a bênção da igreja, com a bênção do padre, com a bênção do pastor, e vão motivado por um ideal de felicidade, obviamente. Ninguém casa para viver infeliz. Ninguém vai para o casamento para ser torturado no casamento pelo marido ou pela esposa. Pelo menos no momento em que se antecede a entrada dentro desse compromisso social que deve ser formalizado publicamente, que é o casamento monogâmico heterossexual, as pessoas cultivam boas expectativas quando se projeta a relação para o futuro. Mas muita coisa eu preciso dizer, falar, expor, esperar que vocês tenham o bom senso, esperar que vocês tenham a capacidade de refletir criticamente comigo e, portanto, a capacidade de não estabelecer um juízo prévio acerca daquilo que eu estou falando, para não comprometer a construção de um argumento que pretende deixar em destaque a compreensão do nosso grande problema. Se existe um problema que nós parece que não estamos querendo pensar sobre ele, é um problema que diz respeito ao modelo propriamente. Portanto, nós estamos falando de monogamia. Eu penso que quando aquela sexóloga brasileira lá do Rio de Janeiro resolve fazer uma correlação entre o casamento monogâmico e a preservação ou a não possibilidade de se exaurir o capital libidinoso nele, portanto, sexo
ou sexualidade é uma experiência que não se pode explorar dentro desse modelo, ela não disse, assim, ela não explorou uma crítica, ela não realizou uma crítica ao modelo propriamente. Talvez por não entender exatamente as variáveis, sejam elas culturais, sejam elas as de natureza valorativa, que perpassava a atmosfera cultural do cristianismo no primeiro século. Então, existem diferenças entre o ambiente cultural do cristianismo do primeiro século, desse que nós estamos vivendo agora. Alguém poderia dizer assim, mas qual que é essa diferença? Basicamente, o ambiente escatológico. Esse ambiente escatológico é um ambiente que torna incompatível para o cristão ter preferência pelas experiências presentificadas num modelo de vida que, na verdade, é um modelo de vida que não privilegia a promessa de redenção. A promessa de redenção para o cristianismo e para os cristãos, no primeiro século, dita pelos apóstolos, tornava-os predispostos a não valorizar o presente momento. Por isso que, via de regra, a expressão aparece, né, em Paulo, num kairon, presente momento, no grego, ou num kairos, né? Presente momento significa que é um momento que o cristão não se pode dar atenção. Em um outro momento, em Romanos 8, ele diz que o cristão não pode olhar para as coisas que se veem no presente. No presente. Portanto, o presente não é prioridade para o cristão. Isso acaba determinando a forma como o cristão deve viver. Se ele não pode privilegiar o tempo presente, significa que ele não pode valorizar a sexualidade. Não há como valorizar a sexualidade sem valorizar essa dimensão, eu diria, hedônica, que é possibilitada pela nossa vivência das experiências do cotidiano, do hoje, do agora, do momento atual. Então, se eu quero exaurir, se eu quero esgotar o prazer dessas experiências e da vivência do presente momento, eu tenho que tirar ou deslocar a minha atenção do futuro por agora. Isso era uma coisa que não se fazia, não era da prática dos apóstolos cultivar os discípulos de Jesus a fazer isso. Portanto, nós já temos aí uma diferença marcante, porque hoje nós não temos uma orientação de apóstolos, uma orientação doutrinária de apóstolos que caminharam diretamente com Jesus. Certo que eles estão presentes canonicamente nas Escrituras, mas existe uma diferença entre ser orientado diretamente por eles, como foram as comunidades do mundo helênico, por um apóstolo Paulo, e hoje nós ainda temos uma dificuldade de interpretar textos que Paulo escreveu para aquele público, para aqueles cristãos, uma dificuldade imensa. E eu acho que hoje o grande problema dos pastores e daqueles que se reúnem em torno da fé é compreender a própria fé e interpretar a fé sem que ela perca a dimensão da sua expectativa escatológica, portanto, sem que o cristão continue com o olho voltado para o futuro e valorizando o futuro, mas ao mesmo tempo e simultaneamente entender que nós não estamos mais naquele ambiente que se reverbera tanto a iminência de uma infusão, de uma entrada
a qualquer instante do reino de Deus, compreendido como desfecho histórico ou desfecho escatológico da história. Então, nós precisamos manter essas duas em tensão, ou seja, valorizando o futuro, porque a promessa se realizará, mas ao mesmo tempo valorizando o presente, porque como nós não estamos vivendo essa iminência, então nós temos que valorizar determinadas coisas da nossa vida cotidiana, da nossa vida como cidadão do mundo, e uma delas, que para mim é basicamente a mais importante, a mais fundamental, é a vida matrimonial. Muito mais do que a vida familiar. Então, eu, vez por outra, eu vejo rapazes, essa moçada aí dos 20 e poucos anos, pensando em casamento, e conversa com eles, e eles conversam comigo, e existe uma empolgação, mas a empolgação parece que está sempre se deslocando da relação dele com a esposa para uma certa emergência de se constituir uma família a partir do casamento. Então, o casamento, o matrimônio, se torna um meio para o fim, que é formar uma família. E ele entra com essa reclamação clamoriosa, né? E parece que ele não consegue valorizar a demanda pelo presente que o matrimônio exige, tanto dele quanto dela. Tanto do macho quanto da fêmea, tanto da esposa quanto do marido. Essa demanda pelo presente é uma demanda que o matrimônio exige, e, portanto, quando se pensa na família, se está pensando numa constituição mais futúrica do que presentica. Ou seja, nós estamos pensando mais no futuro da relação do que no presente da relação. E com isso, a gente pode correr o risco de ignorar a reclamação que a relação monogâmica faz constantemente pela aproximação pela via hedônica, a aproximação pela via hedônica dos casais. Então nós temos um problema. Se é no modelo, então o modelo ele se anacronizou e ele sofre de um mal de adaptação. E é adaptação axiológica, que eu digo da vida cristã, da vida do cristão. Isso reflete na sua dimensão matrimonial, na sua dimensão de uma conjugação afetiva que se expressa em termos sociais na vida do próprio matrimônio. Então, mas adaptação, nosso sistema de crença escatológico, ele não gera pressão. E, portanto, nós não temos como justificar por essa via o fato de que não conseguimos dar muita atenção para o matrimônio. Eu já ouvi várias histórias de casais que foram para a lua de mel e tiveram uma atividade sexual tão baixa, tão precária, que ficou constrangedor para mim escutar. Constrangedor para mim escutar o fato de que aquela baixa atividade sexual tinha uma monitoração, havia um elemento, um componente da própria forma de se conceber a vida do mundo, de algumas pessoas com as quais eu já abordei o tema, e que tornava eles, bem, a lua de mel não é a coisa mais importante da vida conjugal. Bem, pode não ser a coisa mais importante, mas é o início da coisa mais importante, que é o próprio matrimônio, a vida matrimonial. Portanto, é um momento onde a gente precisa entender que a demanda desse rito
é uma demanda que é preconizar o valor da presentificação do prazer e não da escatologização do prazer. Quando se fala de escatologização do prazer, nós falamos de um gozo a ser sentido na eternidade, ou no mundo pós-morte, ou no mundo pós-juízo final. Não, me desculpem, mas não é disso que se trata. Não se pode estabelecer isso como valor para a vida cristã e isolar o fato de que, se quem quer fazer isso, então que não case. Se alguém quer viver essa dimensão eletrizante de uma expectativa escatológica que está pulsando a despresentificação do olhar, da valorização do presente, então que não se case essas pessoas. Fique solteiro, vai trabalhar, vai fazer qualquer outra coisa, mas não se case. Porque esse é um problema que está gerando vários outros problemas. Veja bem, eu estou falando de questões relacionadas a valores, a forma de vida, e há crenças que dão suporte a isso. Por isso eu estou falando dessa atmosfera escatológica que cerceia, no bom sentido, cerceia, eu diria, o compromisso, cerceia a liberdade do cristão de não se emancipar de um futuro escatológico. Essa esperança da vinda, da parousia, da vinda de Cristo, ela deve estar sempre presente no coração, na mente, no pulsar da vida do cristão. Entretanto, vamos considerar que houve mudanças. À medida que o tempo foi acontecendo, houve mudanças na configuração de pensamento, compreensão de igreja, de engajamento de vida no mundo do cristão. Essas coisas começaram a mudar e se isso não faz diferença, se não fez diferença, então por que certas instituições parece que perderam a capacidade de se adaptar ao mundo contemporâneo? O casamento é uma delas. O casamento perdeu essa capacidade. Veja bem, quando a gente falou lá, em alguns episódios atrás, que a modernidade é símbolo de pluralidade. O que nós estamos querendo dizer com isso? Nós estamos querendo dizer com isso que era mais fácil para um cristão sobreviver na pré-modernidade. Porque a pré-modernidade era exatamente marcada por um tempo social em que se valorizava mais o ascetismo e, portanto, mais a negação do presente, a valorização do futuro. Veja bem, qual que é a demanda da reforma protestante? O que estava provocando a reforma protestante? Uma doutrina que era chamada a doutrina das comiserações, que era muito popular no século XV e XVI e que tinha por finalidade colocar o cristão permanentemente em expectativa com a vida depois do presente, com a vida depois da morte. Então, ele sempre estava sendo deslocado para o futuro. Não havia uma fermentação escatológica presente na cultura religiosa da pré-modernidade, mas ao mesmo tempo, portanto, não se escrevia mais textos de natureza escatológica. No entanto, com essa doutrina, com as várias doutrinas, e sobretudo com essa venda de comiserações ou de espaços, né, espaços físicos, sabe-se lá se é físico, né, ou espirituais no céu, isso acabava gerando um deslocamento por parte, um deslocamento na atenção, né, na atenção do cristão em relação a
essa bipolaridade, ou essa polaridade presente e futuro, esse binômio, né? Mas a grande pergunta que se tem que fazer, para a gente começar o nosso momento da reflexão crítica aqui, é qual é o grande casamento, ou o grande dilema do casamento monogâmico entre um homem e uma mulher heterossexual. Portanto, eu estou falando de relacionamento heteroafetivo, né? E aqui essa pergunta é uma pergunta que aparentemente é uma pergunta sem maldade, é uma pergunta simplista, mas na verdade a resposta a essa pergunta é uma resposta que vai criar um grande drama para quem está nos ouvindo e resolver refletir sobre o casamento, o seu casamento, a forma como ele tem se estruturado no cotidiano, e a forma como ele tem se desconstruído, ou como ele vem sendo desconstruído do ponto de vista afetivo, eu acho que é uma resposta que dá um sentido, né, um sentido muito interessante. Né? Qual é o grande dilema? O grande dilema é que essa transição, essa mudança de cenários, no qual do primeiro para o século XXI, a grande mudança é que lá o valor que se cultivava era o ascetismo. Lembre-se que a expressão negue-se a si mesmo tem esse teor semântico. Negar-se a si mesmo é valorizar uma forma de ascetismo cultural. Portanto, a resposta seria a desedonização da vida matrimonial heteroafetiva. O grande dilema é esse, é que o mundo contemporâneo ele produziu desafios para os religiosos, e um deles, a gente viu, foi expresso pela interpretação que o professor Claudivan fez, do Mundo em Desordem, né? Do Anthony Giddens, em Descontrole. Então, Mundo em Descontrole, o título do livro, né? É uma exposição que mostra o formato atual de uma relação heteroafetiva que não é baseado mais dentro dessa capacidade resiliente de cultivar a cultura do ascetismo. Isso se dava e se deu bem muito dentro de uma sociedade mais estável e com um grau de segurança ontológica maior, que não é o caso do mundo que nós criamos a partir da globalização. Um mundo que se torna um mundo confuso, um mundo difuso, né? Usando a expressão do próprio Giddens. Professor, considerando esse momento da sua fala, eu me lembro do seu texto Sociedade do Glamour, Ética do Consumismo e Ontologia da Verdade, não é? Ali você usa o conceito de edocapitalismo. Você diz que esse momento da globalização, da expansão da globalização, globalizou um ideal de vida feliz, que foi consumido pelos indivíduos em uma sociedade pós-tradicional, na qual agora existe o desrepresamento para o prazer. E todos os indivíduos nessa sociedade se tornam intolerantes à ausência do prazer. Em outras discussões nossas também, nós falamos sobre o fato de que surgem conflitos, inadequações dos indivíduos à medida que eles se mostram incapazes de proporcionar o prazer ou de experimentar em alto potencial a experiência do prazer. Então isso se torna um movimento cultural, não é? Que atinge também o próprio matrimônio. Ali, a ausência da satisfação sexual se torna
para aqueles que estão, digamos assim, nos segmentos mais tradicionais da sociedade, como para aqueles que estão do lado de fora, essa ausência do prazer gera esse sentimento de inadequação de ambos, não é? De maneira que o que o senhor está dizendo é que essa crise adentrou o espaço religioso, não é? E sem uma resposta que permita conduzir de alguma forma, não é, a partir de uma teoria da sexualidade, de um aconselhamento que se possa fazer, sem essa construção, o senhor está dizendo que a monogamia tradicional ela encontra o seu grande dilema, ela não consegue satisfazer, ela não consegue responder essa crise de inadequação que os indivíduos têm dentro da instituição matrimonial pelo fato de não experimentar e não proporcionar prazer e, portanto, não se adequar a um ideal educapitalista de vida. Sim. Essa é a direção. O professor Timóteo me fez uma pergunta, eu não sei se foi o professor Timóteo ou se foi, eu acho que foi o Laércio. Qual que é a base do matrimônio? Eu falei, a sexualidade. Eu sei que tem muita gente religiosa que vai ficar com o cabelo em pé quando escutar isso. Mas veja bem, sem compreender essa análise que está sendo feita aqui, eu também ficaria com o cabelo em pé. O problema é que a hedonização da vida se tornou um ideal para quase todos os cidadãos desse mundo contemporâneo. Acho que o que o senhor está dizendo não é que é a base, mas o senhor não está considerando que não há outras variáveis importantes. O senhor está olhando para um calcanhar de Aquiles do casamento nesse contexto. Sim, eu estou dizendo que a falta de o anacronismo, a anacrocidade que se dá do modelo que não consegue mais responder à demanda de um espaço, de uma cultura, né? Uma cultura de vida, ela se dá exatamente porque nós ainda estamos presos ao modelo ascético, nós ainda estamos presos à ascetofilia. Isso era típico do primeiro século, do cristianismo do primeiro século. E se deu, em boa parte da história, até a Reforma Protestante, o século XVII, quando rompe-se com esse modelo. Quando o presente passa a ser valorizado. Mas o presente não voltado necessariamente para as questões de ordem matrimonial, mas o presente para ressignificar a forma como se vive no mundo. Né? Então, surge aí o conceito dos sociólogos, a acomodação. Acomodação é isso, é a valorização da vida na sua dimensão presente. Né? O que é o eterno presente? Lá do Mafezoli, é isso. É a superação de uma postura escatológica em que se relativiza a importância do presente. Qual é a base da crítica do Nietzsche em relação à ética cristã? Exatamente aquela parte em que a ética cristã, pela via do Paulo, nega a importância do presente. Então, Paulo está o tempo todo falando assim, olha, não se preocupem com o presente. O importante vem depois. Ele diz, olha, quanto a essa minha morada aqui, ela não tem relevância, porque é uma morada incorruptível me esperando depois. Então, essa tensão entre o presente e o futuro cria, então, uma espécie de cultura que valoriza o ascetismo como forma de vida e que corresponde parte daquilo que havia como eminência escatológica que justificava o modo de vida. É de renúncia, é de resiliência, é de perda. As pessoas estavam morrendo, havia perseguições. E Jesus diz, olha, não acumulem. Por quê? Porque acumular bem significa valorizar o presente.
significa que vocês não têm compromisso com o discurso que mostrou que a verdadeira recompensa está no além depois. E aí eles, para falar desse além depois, eles criaram o conceito de céu. Por além depois. E aí fala do céu. É céu. O além depois é o céu. Mas na verdade é um tempo depois do agora. Então, valoriza o tempo depois do agora. Porque é isso que vai dar robustez à fé. Porque a fé do cristão do primeiro século era uma fé de natureza eminentemente escatológica. Eu vou valorizar um pouco aqui, vou dar um chazinho, né, uma atenção para o Calvino, né? Uma frase bem lapidar dele, que é: a fé cristã é essencialmente escatologia. Veja bem, se é escatologia, a fé cristã condiciona a preocupação do cristão sempre para o futuro. Só que ao condicionar essa forma de vida sempre para o futuro, você leva tudo, você relativiza tudo do seu presente à luz dessa disposição condicionante. Casamento entra nela. Família entra nela. Mas, sobretudo, não é tanta família, porque a gente não forma uma família para viver o ideal do hedonismo. Mas o casamento tem que ter o ideal do hedonismo. Porque casamento sem o ideal do hedonismo não sobrevive. Se você não casa para ter essa experiência, para você explorar essa experiência da alegria, da satisfação, do prazer, da felicidade, compreendida dentro dos seus limites, nesse conviver com a esposa, com o marido, então o matrimônio se torna uma coisa absolutamente desnecessária. É melhor não fazer opção por isso. Fazer a opção como Paulo fez. Olha, eu tenho coisa mais... Eu tô comprometido com coisas mais complicadas e mais sérias, que é com a vocação apostólica dele. Com a dimensão, eu diria, que priorizava mais o seu apostolado do que a sua... Vamos supor que ele tivesse interesse em alguma mulher, isso não aparece, mas se que ele tivesse, provavelmente ele não ia desenvolver esse interesse, porque prioridade para ele, diante de tudo que ele compreendeu ser prioridade, era a sua atividade apostólica, era a sua vocação escato-apostólica. Mostrar que o tempo presente não tem valor absoluto quando comparado com o futuro esperado. Então, veja bem, esse é um problema. E eu diria que é o grande dilema do casamento monogâmico. O que é? Hoje, prazer é considerado um problema para quem está casado. É um problema, sobretudo, no momento em que esse prazer tem que ser diretamente experimentado, não de forma só subjetiva, não só como forma de sensação, mas como forma de objetiva, de contato, de tato, de toque. Homem, mulher, macho, fêmea. É ali onde o casal vai explorar as possibilidades hedônicas de se obter, eu diria, o lucro da vida casada. É o lucro da vida casada, de casais, ou de matrimônio. Quando não se tem a capacidade de se esgotar isso, você simplesmente fica no prejuízo. O casamento, o matrimônio, passa a representar sempre um prejuízo. Por quê? Porque ele foi relativizado na sua dimensão hedônica. Quando ele é relativizado na sua dimensão hedônica, ele perde o seu teor erótico, e quando se perde o teor erótico na relação, pouco se deseja sexo. Pouco.
O sexo passa a ser uma coisa deixada para o final da fila. Quando a gente fizer tudo, se sobrar tempo, a gente faz sexo. Então, aí tem muita gente vivendo uma vida com a sua esposa, com o seu marido, uma vida sem sentido. Eu quero dar sentido. Eu quero dizer que vida de casais matrimonial não é uma vida que se tem que dar sentido. É uma vida que se tem que se empregar só o prazer. A vida de família é que se dá o sentido. Ah, mas aí você acaba reduzindo tudo ao sexo. Sim, o sexo é a base de tudo. É por causa do sexo que a sua qualidade de vida e moral no cotidiano vai melhorar. Você vai passar a respeitar mais o seu marido, a valorizar mais o que ele faz por você. Você vai respeitar mais a sua esposa, a valorizar mais o que ela faz por você. Mas tudo começa na base que vem antes disso. O que dá a espécie de um efeito, eu diria, eu quero usar um termo aqui, mas eu acho que alguns vão ter uma dificuldade de compreender, mas um efeito meio que ansiolítico, né? Um efeito ansiolítico para essa tensão do cotidiano, que muitas vezes se expressa na forma de desencontro, de conflito entre a esposa e o marido. Então, o efeito ansiolítico é o que se faz antes de se inserir dentro dessa vida, desse cotidiano que é parte obrigatória. Nós não temos como ser tirado disso. Nós trabalhamos nesse cotidiano, nós vivemos nesse cotidiano. Portanto, não há como não se preocupar com os conflitos, porque eles serão conflitos que nascerão de visões que se divergem no cotidiano. E o que mais acontece entre o macho e a fêmea no casamento, na relação heteroafetiva, é exatamente isso. Uma competição, valorizando o traço que o professor Claudivan falou no nosso podcast passado, num dos podcasts passados, o conflito. E o conflito aí é sempre o conflito pelo domínio. É o conflito em torno de um valor que é quem vai estabelecer o nomos. Quem vai estabelecer a direção? Quem vai não chefiar, mas vai estabelecer uma relação de como essa relação deve se organizar? Quais as prioridades que ela deve ter? Então, quem vai assumir essa responsabilidade? É sempre tensa a hora e o momento em que isso vai ser decidido. E via de regra, isso nunca é decidido, mas é sempre discutido de forma inapropriada dentro do carro. Um gritando, o outro exaltando, e etc, etc. Então, eu nunca vi uma vida ser tão perturbada como ela é dentro dessa configuração, eu diria, antihedônica que se tornou a relação heteroafetiva. Parece que, na verdade, eu diria, mas se casamento é isso, se casamento é uma forma de viver despreparadamente para o conflito e para a guerra o tempo todo, será que isso tem que acontecer? Será que a experiência do matrimônio é obrigatória para todos? Não deveria ser para uma pequena minoria só? Preparada? Uma minoria que, de fato, pensou muito antes de realizar a decisão? Vou casar? Porque não se pensa sobre o que é o casamento. Não se pensa sobre a natureza da relação que deve ser no casamento, macho e fêmea.
Nem mesmo se pensa como é que deve ser a relação dos pais com os filhos depois que se casar, se formar uma família. Mas o pessoal está indo para a igreja casar. Muitos, às vezes, nem acreditam mais no casamento, estão fazendo uma experiência. Nem acreditam que aquilo vai dar certo, mas estão indo. Então, eu acho um ato de grandeza quando uma pessoa diz, olha, eu pensei muito sobre o que é o matrimônio, analisei os prós e os contras e decidi ficar fora disso. Eu não estou preparado para assumir matrimônio. Não dá. Eu não quero viver em pé de guerra. Eu não quero fazer com que minha vida ganhe dimensões, eu diria, ascético-cultural, que vai tornar o meu cotidiano muito mais explosivo, muito mais aguerrido, muito mais conflitivo do que já é na condição de solteiro. Então, eu penso que se isso acontecesse, eu acho que o casamento seria, de fato, uma coisa que muitos olhariam e diriam, nossa, eu queria ter a maturidade para ser casado, para ter uma esposa. Mas do jeito que está, as pessoas estão fugindo do casamento. Por quê? Porque o casamento se tornou um foco de neurotização das relações macho e fêmea. Professor, o senhor falou sobre esse fenômeno da conflitividade no casamento, não é? Uma vida em pé de guerra que se dá exatamente por causa da disputa para ver quem assume a liderança. Assume a liderança, tem o melhor capital cognitivo, não é? Performance cognitiva. O senhor está dizendo, se eu entendi, é que cultivo, o esgotamento da experiência do prazer no casamento seria um fator de distensionamento dessa relação conflitiva que se esse dá modelo de relação conflitiva, né? Sim. Que o casamento se tornou. Porque há uma despiramidização. A experiência sexual é uma experiência que faz dos dois iguais. Dos dois perdem o monopólio. Porque os dois estão brigando pelo monopólio do prazer ali. No sexo, na atividade sexual, o macho, ele briga para ter o monopólio do prazer. E a fêmea também, de igual forma. No mundo de hoje. Então, o mundo de hoje é um mundo bem diferente do mundo do primeiro século. Isso era considerado um problema no primeiro século. Provavelmente por influência dos gregos. Se bem que há uma diferença. A análise que o Foucault faz, ele faz uma análise entre a cultura grega, a cultura moral grega e a fé cristã, a cultura moral da fé cristã. É infeliz isso aí que ele faz, Sim. Porque falta muito na análise dele. Mas muita coisa para se considerar. Boa parte eu coloquei aqui. Então, essas análises ao estilo do Foucault, essa crítica à história do cristianismo e sexualidade, certamente foi um dos fatores que gerou uma grande antipatia no mundo ocidental pela fé cristã. Não é? Sim, sim. E aí nós temos um problema sério, é que quando se pensa o matrimônio enviesado pelo modelo da monogamia heteronormativa, se pensa numa coisa ruim, uma experiência ruim de vida. E você vai ter que disfarçar isso de muitas formas. Através da boa foto no Facebook, através da falsa aparência de casal perfeito na igreja. Você vai ter que disfarçar. E vai chegar um momento que você vai perceber que o casamento é ruim com aquela pessoa. Mas que agora existe algo mais interessante, algo muito maior, que é a realização de um ideal mercantilista
que está associado a esse modelo de monogamia. Portanto, se casa para construir. Eu estava ouvindo uma senhora falar para mim ontem, ela dizia, olha, fulana de tal deve ter muito arrependimento de ter casado com cicrano, porque ela vê as suas amigas, todas elas estão bem de vida, estão morando em apartamentos bons, mas ela não, nem casa tem para morar. O marido dela ainda é um infeliz, um menino que nem conseguiu sair do 2º grau, não tem nem o 3º grau concluído. Quer dizer, veja essa comparação, é uma comparação mercantilista, é uma comparação capitalística. Isso tudo está associado a esse modelo que nós estamos aí, esse modelo de criar e construir a nossa casa, construir nosso patrimônio. Isso não é de agora, não. Isso não é do capitalismo atual. Isso vem lá de trás. Isso vem lá de trás. Então, e os judeus assumiram essa forma. Quer dizer, se apropriar da terra prometida para construir as suas propriedades. Chegou um ponto que eles estavam construindo mansões. Construindo mansões e desenvolvendo o seu império. Homens que estavam ficando ricos. Ricos. De posse, de acumulação de posse. E Deus usa algum dos profetas para dizer, olha, vai lá falar para o meu povo, que enquanto eles estão construindo as suas grandes mansões, o meu templo, o templo, está todo quebrado. As muralhas de Jerusalém está toda arruinada. Bem, isso era valor para o povo judeu. Para o cristão, as pedras do templo da cidade de Jerusalém não é importante. E nem o templo feito de pedras. Isso ficou bem claro na expressão de Jesus. Não ficará pedra sobre pedra. E depois o próprio Estevão revalida essa afirmação de Jesus, dizendo que Deus não habitaria em templos feitos por mãos humanas. A forma de dizer, olha, o valor que vocês dão para o templo, nós não damos. Porque o templo, o que eram para nós, é isso aqui. Ó. Nós somos o templo vivo de Deus. Portanto, o templo são pessoas que se movimentam dentro da vida e da história. Não estão enclausurados dentro de 4 paredes. E essas 4 paredes se tornam, via de regra, se tornam empresas da fé, se tornam um mercado religioso. Bem, isso aconteceu e foi objeto de uma disciplina dura de Jesus contra os mercadores que estavam fazendo da casa de Deus covil de salteadores. Né? Veja bem, se o problema é do modelo, e aqui eu não estou dizendo aqui para quem está ouvindo a gente, eu não estou dizendo, nós temos que acabar com a monogamia. Não. E nem tampouco nós temos que acabar com a monogamia heteroafetiva. Não estou dizendo isso. Eu estou afirmando que o modelo monogâmico, se for lido à luz de uma contingência, à luz de um processo histórico, nós vamos compreender que se tornou um modelo que não consegue mais corresponder ao ideal hedônico que todo homem e toda mulher tem quando vai entrar nele. Eu quero me casar. Então, veja bem, ele não vai se casar movido por um ideal ascético. Eu vou me casar para me torturar, para viver infeliz. Não é? Ao contrário, só tem um personagem chicanês que fazia isso, né? Nazareno, né? Nazareno. Ele estava lá com a mulher que fazia infeliz e ele estava no casamento. Mas ele é o único. Mas para aliviar a situação, ele tinha sempre aquela empregada que dava a ele o que ele precisava ter, né? Que é uma visão mais otimizante, né?
otimizante da mulher. Mas ali é a valorização, eu diria, de uma visão de mulher bem, eu diria, complicada, porque se valorizava só a nudez ou a seminudez da mulher, né? Porque a empregada dele praticamente andava seminua, né? Em casa. Bem, vamos deixar o Nazareno, né? E vamos voltar para o nosso problema. Se nós temos um modelo que está em crise e vive um dilema, então nós precisamos desenvolver a coragem de dizer, olha, então vamos pensar que como é que nós podemos reformar esse modelo. Quais são os componentes que ele precisa ter que nunca foram valorizados pelos donos do poder religioso e que cultivaram essa versão grega de um ideal ascético-fílico, como se a vida no matrimônio deveria necessariamente ser uma vida de sofrimento profundo, de negação absoluta do prazer como valor. Então, se esse modelo ele já criou calos. Os calos já estão rachados, sangrando. Esse modelo não vai mais adiante. Estão tentando arrastar, mas não vai mais adiante. Então, quando o Giddens fala sobre esse modelo lá, no Mundo em Descontrole, na verdade ele está falando criticamente. Ele só faz uma crítica. Se o modelo não funciona, pula fora. Então ele está dizendo, o modelo se tornou disfuncional. Por quê? Porque ele não consegue segurar mais. Quando se entra para gerar guerra e depois gerar a alienação. A alienação afetiva, tanto nela quanto nele. Ou a alienação interafetiva, em ambos. O desinteresse. E aí tem muita gente que diz, olha, depois do primeiro casamento, da experiência que eu tive nesse casamento, eu nunca mais quero saber de casamento. E como é que faz? Para o cristão, como é que faz? É um problema, é um dilema. Veja bem, nós já estamos terminando, né? Nós estamos com o prazo aí já quase esgotando, né? 1h07, certo. Podemos aí falar mais uns 10 minutinhos? Podemos, né? Só enquanto o senhor está falando, é uma diferença, porque a gente está falando, o Foucault olhou assim, o Giddens analisa assim. O senhor também está fazendo uma análise crítica. Acho que a diferença é que quando o Foucault olha e quando o Giddens olha, ele critica o modelo de fora da fé cristã. Né? E a gente acha que do lado de dentro essas críticas elas são feitas com medo, elas são feitas com cuidado. Então quem pode dar contribuição de verdade do lado de dentro da fé, olhando, normalmente não faz isso. Né? Então esse é um diferencial do que o senhor está falando. O senhor fala, não estou falando contra, não quero acabar com a monogamia. Né? Se a gente vê que o paciente está morrendo e a gente não quer que ele morra, a gente não pode ignorar o paciente, né? A doença do paciente. Sim. Então, a pergunta foi feita e a resposta a essa pergunta é exatamente essa. O modelo que nós temos é um modelo que bate de frente com a tese da deshedonização da vida matrimonial heteroafetiva. Deshedonização da vida matrimonial heteroafetiva. Agora, isso acontece no mundo cultural ascético-fóbico. Pode colocar aí, professor. No mundo cultural ascético-fóbico. As pessoas têm uma verdadeira aversão da experiência pós-matrimonial, depois que entra no matrimônio, essa experiência do sofrimento. Todo dia, uma luta. E o casamento se torna uma experiência absolutamente ruim para ambos. Quando não tem coragem, ela ou ele começam a desenvolver relações extraconjugais. Nega então, acaba, é uma forma de acabar com o matrimônio. É assumir uma extraconjugal. O divórcio vem crescendo. A cada 10 anos, novo dado
estatístico mostrando a ascensão, o crescimento do divórcio, reforça a interpretação que está sendo feita, aqui e agora. Veja bem, fora de um ambiente anti-escatológico como era do Novo Testamento, a vocação da vida cristã, ou a vocação de vida cristã, perde sua capacidade de sobreviver ascético-normatizantemente. Ou seja, lá se tinha o ideal de ascetismo, por quê? Porque tinha o fomento escatológico. Para se animar, a expressão é essa, animar, dar ânimo, a perseverança, a fé dos cristãos. Então, não era incompatível a iminência escatológica com o modo de vida ascético. Portanto, não havia o drama de lidar com essa ascetonormatividade. Era um modo de vida compartilhado por todos os cristãos. Ninguém estava ali para ganhar nada. Ao contrário, sobre o estigma, o signo da cruz, Stauros, todo mundo aprendeu lá de trás, de que negar-se a si mesmo significa não entrar em relação de tensão com essa vocação ascético-fílica. Não precisa ter medo do sofrimento, nem dentro e nem fora do casamento. Quando o senhor fala de acetofilia, o senhor está falando de uma relação tranquila, de aproximação. Uma relação. Tem um prazer no prazer, tem um prazer no sofrimento. Lembra a expressão do Paulo? Tem um prazer no sofrimento. Uhum. Você entende? E quando se fala de acetofóbica, estou falando tem o terror do prazer. Tem o terror do. Exatamente o oposto. Produz repulsa. Hein? Quer dizer, então o negar-se a si mesmo equivale dizer ao não adoecer com o sofrimento. Não adoecer na alma, né? Com o sofrimento. Então, se nós temos uma sociedade ascético-fóbica hoje, então nós temos que pensar esse modelo de ascético-fílica ou ascético-filia, que é ainda o modelo que nós cultivamos de matrimônio. E se isso não for pensado, mais casais dentro das igrejas, mais e mais casais vão se divorciar. Mais e mais casais vão procurar experiências extraconjugais. Não adianta. Se não mexer no modelo, o matrimônio sempre se tornará uma experiência de vida para ambos, uma experiência de negação, uma falsa negação de si mesmo. E aí eu diria que é um ascetismo egoístico. É diferente, não é um ascetismo escatológico, movido por expectativas escatológicas. Diferentemente da igreja e dos cristãos, da forma de vida dos cristãos do primeiro século. Agora não. É narcísico, é egocêntrico, é egoístico, é autorreferente. Então, esse modelo de agora diz o seguinte: eu não fico nisso, ou seja, nesse modelo de vida que é dentro da monogamia heteroafetiva, porque ele me tira a capacidade de me amar a mim mesmo. Porque ele me provoca sensações que eu detesto. Então, eu saio fora. E aí a gente vê grandes personalidades que defendem a família no mundo político, divorciando da esposa e casando com outra mais nova. É uma monogamia em série, né? Continua valorizando, não a família. Então, na monogamia, mas uma falsa monogamia. Por quê? Porque é uma monogamia que já ela está fadada a deixar de existir. Monogamia com a mulher que já está fadada a deixar de existir. Aí é fácil. Se é o caso para o divórcio, eu não preciso ficar neurotizado.
Eu só combino, ó, quando começar a erotizar, eu aviso para sair. Acabou. Ninguém fica mais doente no casamento. O problema é que o ideal de desmancha... Me ajuda aí. Insolubilidade. Esse é o conceito. Eu prefiro o desmanchável. Esse é um conceito que não dá para sustentar quando nós encaramos um modelo de relação baseado nesses tipos de valores que estão estruturando, fazem parte da estrutura dessa instituição. É uma instituição que não tem o que oferecer, a não ser lágrimas. Mas não são lágrimas motivadas por expectativas escatológicas. São lágrimas motivadas pelo egoísmo do outro, pelo egoísmo da outra. Um sempre vai querer mais e o outro sempre vai querer menos. Nesse modelo aqui. Porque o modelo, ele condiciona o casal a pensar na relação como forma de competição. Então, aí existe duas amigas. Uma diz o seguinte: o meu marido, ele me dá uma dor de cabeça, ele me dá um trabalhão. Por quê? Porque ele quer todo dia. Aí a outra fala assim: nossa, você é feliz, velho. Porque o meu me procura de mês em mês. Ou de tempo em tempo. E aí elas conseguem, nessa comunicação pervertida que acontece entre elas, elas conseguem induzir uma a outra ao erro de cobiçar. Aquela que não tem um marido que procura todo dia, começa a cobiçar o marido dela, da sua amiga que a procura todo dia. E aí nós criamos um grande problema para a comunidade, que é a alienação afetiva entre os cristãos. A gente passa a ter medo. As amigas... Tem mulher que não faz mais amizade. Por quê? Porque tiveram a experiência de serem traídas pelas próprias amigas. E são amigas que são consideradas as melhores amigas. Não é qualquer uma. E os amigos também. Quem é que te traiu? Bem, a minha esposa me traiu com o meu melhor amigo. Ou para quem estava muito próximo de mim. Mas é. Curioso, né? De onde é que vem isso aí? Certamente vem de conversas, onde experiências são comparadas. E da comparação de experiências se deduz: seu modelo de matrimônio bichou. Acabou. Ele funciona só para o mal. E corre-se o risco de falar: não, mas Jesus não disse que a gente seria feliz no casamento. Mas ele disse que tinha que ser infeliz no casamento? Cuidado, existem certas intuições hermenêuticas que complicam a compreensão da fé cristã, que complica a compreensão da ética cristã, da moral cristã. E a gente tem que tomar cuidado, porque o que mais tem são pessoas que se colocam como bons intérpretes da Bíblia, mas primeiro, não tiveram uma formação. Segundo, não pesquisaram nunca sobre o tema de forma apropriada. Terceiro, não tem titulação, não tem nada produzido, não tem um seminário que eles deram que trate sobre o tema. Ora, mas o que mais se tem é doutores de sexualidade dentro da igreja que não entendem nada daquilo que fala. E a igreja evangélica precisa pensar seriamente o que ela vai fazer. Porque se ela quer passar por um momento de renovação escatológica,
necessariamente os casamentos vão ter que ser depurados, vão ter que ser renovados. E casamento se renova com a reformulação de um modelo de sexualidade. Esse modelo aqui faliu. Então, esse modelo aqui precisa ser repensado criticamente. Nós precisamos tirar os excessos que estão produzindo malefício e colocar outros que deveriam estar presentes, mas foram, como ele foi sempre mal compreendido, muito mal compreendido, e nós não temos e não herdamos de nenhum dos apóstolos e nenhum dos doutores do Novo Testamento, nós não herdamos uma orientação sobre sexualidade. Então cabe a nós a responsabilidade de tentar redimir a família a partir dessa mediação da cura do próprio matrimônio. Filhos que percebem pais doentes do ponto de vista afetivo se tornam filhos doentes e adoecidos. E aí pais que não se amam se tornam sempre pais tóxicos para os filhos. E os filhos têm essa capacidade de perceber quando um deles está entregue afetivamente e o outro não. Os filhos têm capacidade de perceber isso. Eles sentem. É intuição. Eles conseguem perceber isso. Bem, dito isso, então a gente pode parar por aqui. A gente fica para um próximo bloco e a gente então volta a vamos ampliar a nossa reflexão sobre o modelo, né? Mas a gente para por aqui, a gente termina esse bloco, né? Acho que mostrar que esse modelo se tornou disfuncional foi o mais importante desse bloco, porque penso que a partir disso, se todos que estão nos acompanhando não entender isso de forma errada e dramática, eu acho que isso vai ser positivo para todos repensarem aquilo que está sendo apresentado aqui nessa reflexão. Nós não estamos apresentando alguma coisa para desconstruir a monogamia heteroafetiva. Não. O que a gente está fazendo é trazendo a responsabilidade de pensar de forma séria, bem fundamentada, a possibilidade de revitalizar o matrimônio heteroafetivo, monogâmico, né? Então é isso aí, professor. O professor agora está com a palavra. O professor, se quiser fazer alguma consideração também, o professor Cláudio, o professor Cláudio não vai Timóteo. Mais alguma coisa? Bem. O professor Timóteo, se quiser fazer alguma consideração, pode ser feito. Mas a gente pode também fazer uma consideração e trazer isso em forma de pergunta para o próximo bloco, né? Sim. Então, eu acho que fica claro, quando eu digo lá do início de vários episódios, né? A gente está propondo tratar de um tema que é urgente, que é fundamental, sem medo. É o conceito que o professor usou agora no final. Olhar sem drama. A gente está tentando entender algo. E a gente está tentando falar com clareza sobre isso, porque se a gente fala sobre isso com medo, a gente continua fazendo reproduzindo aquilo que a crítica apresentou, mascarando um problema no cotidiano. É um tema muito atual e eu queria muito que quem assiste a gente ajudasse a gente a divulgar isso para quem precisa ouvir, para quem precisa ter um esclarecimento. A gente começa a mudar, a girar virar a página, né, para uma direção melhor, quando a gente entende o problema que a gente tem. É isso que a gente está tentando fazer. Então aqui é a prestação de um serviço. Você pode fazer parte desse serviço quando você curte, compartilha, divulga, comenta com alguém. Olha, dá uma olhada nisso aqui. É isso que eu peço. E penso que ainda temos coisas relevantes, provavelmente muitas que vocês ainda não ouviram, para compreender a respeito desse tema. Muito obrigado e continue com a gente no próximo episódio.